Olá, queridos alunos. Aqui é Vinícius Mordini de Andrade, professor da disciplina de Gestão de Resíduos Sólidos, do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Em nossa oitava aula, vamos falar sobre a disposição final de resíduos sólidos, principalmente de aterros sanitários. O aterro sanitário é uma das melhores obras de engenharia para garantir a disposição correta de rejeitos, principalmente rejeitos urbanos. Vamos falar um pouco sobre os seus antecedentes, características, elementos necessários para a sua operação, monitoramento e fechamento, quando chegar ao fim de sua vida útil. Para começar, é importante entender como a legislação brasileira aborda a disposição final. A Política Nacional de Resíduos Sólidos define a disposição final ambientalmente adequada como a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas. Essas normas são tanto técnicas quanto ambientais, de modo a evitar danos à saúde pública e minimizar os impactos ambientais. Observem que a lei é clara quanto aos rejeitos em aterros grifados no slide. Isso quer dizer que não é qualquer lixo que vai para os aterros projetados e operados com controle ambiental, apenas os rejeitos, ou seja, aquilo que não pôde ser reduzido, reutilizado, reciclado ou tratado. Esses conceitos são conhecidos como a hierarquia dos resíduos, na qual o mais preferível é o princípio da não geração, no topo da hierarquia, que é o evitar de gerar. Mas, quando a geração de resíduos for inevitável, devemos buscar, na sequência, por reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar e só então descartar, ou seja, dispor o rejeito em aterro sanitário. Mas por que em aterro sanitário? Porque são estruturas projetadas e licenciadas com monitoramento de água, do solo e do ar. Veremos ao longo dessa aula que são as únicas capazes de seguir os padrões técnicos exigidos por lei. Esses padrões foram estabelecidos ao longo de décadas de depósitos de resíduos a céu aberto, o que trouxe vários aspectos insalubres. Mesmo quando cobertos por terra, aprendeu-se que o problema não era resolvido, ficando para as gerações seguintes tratar aqueles grandes volumes contaminados, como uma sujeira debaixo de um grande tapete. Vamos falar sobre esses métodos já ultrapassados, começando pelos lixões. Um lixão é simplesmente um depósito de resíduos a céu aberto, sem impermeabilização do solo, sem drenagem de chorume, sem coleta de gases e sem qualquer tipo de monitoramento ambiental. Nós já vimos nas aulas anteriores que um resíduo jogado de qualquer jeito gera impactos no solo, na água, no ar e na saúde pública. Embora a lei tenha determinado o fim dos lixões até 2024, vários municípios ainda não conseguiram se adequar. O Brasil ainda tem mais de 1.500 lixões em operação, o que mostra o desafio de transformar a política em prática. O lixão é o oposto da disposição final ambientalmente adequada. Nele, todos os resíduos se misturam, os domésticos, hospitalares, industriais, que nós já aprendemos, o que aumenta o risco sanitário e ambiental. As consequências são bem conhecidas: chorume infiltrando no solo e nas águas de lençóis freáticos, a proliferação de vetores, como os ratos, moscas, mosquitos, emissões descontroladas de gases, como metano e outros causadores de efeito estufa, e a presença dos catadores em condições precárias, sem proteção ou apoio técnico. Embora a política nacional tenha determinado o fim dos lixões, muitos municípios ainda operam assim, mas legalmente o lixão representa a pior forma de disposição, completamente incompatível com o conceito de ambientalmente adequado descrito na lei. Então, que fique bem claro que lixão não é solução.
O segundo tipo é o aterro controlado, que é uma melhoria do lixão, mas ainda deixa muitos pontos a desejar. A disposição continua sendo a céu aberto, mas com alguns cuidados extras, como organizar a descarga dos caminhões e cobrir o lixo com solo periodicamente. Porém, ele ainda não possui os sistemas essenciais exigidos para chegar-se a uma disposição adequada. Se compararmos com o lixão, veremos que a cobertura do lixo e a organização da descarga ameniza problemas, como a mistura de diferentes resíduos e proliferação de alguns vetores. Mas ainda fica muitos aspectos a desejar, sendo o mais grave o chorume, um líquido altamente poluente resultante da decomposição dos resíduos sólidos associado à água da chuva. Como mostra a imagem, a contaminação de águas subterrâneas por chorume é um grande risco ambiental. Vemos que o aterro controlado melhora o manejo, mas não atende a todas as exigências técnicas e legais. Ele é visto como uma fase intermediária até a construção de um aterro sanitário devidamente projetado e licenciado, sobre o qual falaremos a seguir. O aterro sanitário é a única forma de disposição ambientalmente adequada reconhecida pela legislação. Por definição, é uma estrutura projetada para dispor resíduos sólidos urbanos de forma segura, visando reduzir impactos ambientais e proteger a saúde pública. Nos aterros sanitários, utilizam-se princípios de engenharia para confinar os resíduos não perigosos à menor área possível, com contínuo monitoramento ambiental. Ele possui uma série de sistemas essenciais, os quais veremos a seguir, e só opera com licenciamento ambiental, respeitando critérios técnicos definidos em normas como a NBR 13.896. Para que um aterro sanitário funcione corretamente, ele precisa passar pelas etapas de estudos preliminares, projetos de engenharia, planos de operação e monitoramento e licenciamento ambiental. Os estudos preliminares são basicamente o diagnóstico da quantidade e tipos de resíduos, considerando a projeção de crescimento populacional e tempo de vida útil necessário. Esses fatores são determinantes na escolha do terreno, com base em critérios ambientais e urbanísticos, como distância mínima de centros urbanos, de rios e corpos hídricos, assim como de aeroportos. São fatores comumente exigidos nas resoluções de órgãos ambientais. Segundo, o projeto de engenharia, que define os sistemas de impermeabilização, drenagem e tratamento de chorume, evitando a sua infiltração no solo. O sistema de coleta e queima do biogás, o qual pode ser aproveitado energeticamente, a drenagem de águas pluviais, minimizando a formação de chorume, e os acessos, vias internas, zona de pesagem e infraestrutura de apoio. Em terceiro, os planos de operação e monitoramento, que vão mostrar como será feito o manejo dos aspectos ambientais, como o plano de monitoramento da água subterrânea e das emissões atmosféricas, o controle de vetores e planos de contingência para eventuais deslizamentos, vazamentos ou outras situações adversas. E por último, toda a parte legal e administrativa, incluindo o atendimento às normas técnicas, o licenciamento ambiental, a integração com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e os mecanismos de controle e registro operacional. Ou seja, o projeto de um aterro sanitário envolve muito mais do que um espaço físico. É um conjunto de decisões técnicas, legais e ambientais que garantem a sua segurança e eficiência. Feito e aprovado o projeto, começa-se então a construção, que é seguir o projeto. Prepara-se o terreno, instala-se a impermeabilização da base, como na imagem do slide, e todos os demais sistemas descritos anteriormente. Depois vem a operação, que é rigorosa,
Cada caminhão é pesado e registrado para controle da massa e da origem. Os resíduos são então dispostos em células e diariamente compactados e cobertos. Há controle rigoroso de tipos de resíduos, evitando resíduos perigosos, e são adotados relatórios periódicos para os órgãos ambientais. O terceiro pilar é o monitoramento ambiental, que continua durante toda a vida útil. A análise periódica da água subterrânea, controle da qualidade do chorume tratado, medição e manejo dos gases e inspeções de estabilidade geotécnica. Esse monitoramento constante que garante o cumprimento da política nacional e evita que o aterro se transforme no futuro em um novo passivo ambiental. E aí vem uma curiosidade. Você sabia que o maior aterro sanitário da América Latina fica no estado de São Paulo? É o aterro sanitário de Caieiras, com uma área de 3,5 km², recebendo por dia 10 mil toneladas de resíduos. É praticamente uma cidade que se destaca pelos sistemas de última geração, sendo um polo de inovação ambiental e gestão de resíduos. Eu deixei um link sobre ele lá na seção Saiba Mais, que você vê aqui no Moodle. Bom, mas é importante lembrar que todo aterro tem uma vida útil finita, que é quando ele atinge a sua capacidade máxima. Aí, ele precisa ser fechado, interrompendo o recebimento de resíduos, e selado, que é o impedimento da entrada de chuva e assim como a saída de odores e do chorume. Depois de estabilizado com o reforço estrutural, utilizando para isso taludes, se aplica a cobertura final, que combina camadas de solo com sistemas de drenagem para evitar erosão. A revegetação, que é a aplicação de plantas, ajuda a manter o solo firme. E os sistemas de chorume e biogás continuam funcionando durante muitos anos. Por isso, o aterro precisa continuar seu monitoramento durante décadas. Depois de estabilizado, se pensa no uso futuro da área, normalmente para parques, áreas verdes ou atividades de baixo impacto. O fechamento adequado é crucial para evitar que o aterro gere novos riscos ambientais e para garantir que todo o ciclo de disposição final atenda às exigências da política. Pois bem, até um aterro sanitário chega a seu fim e com a gente não podia ser diferente, né? Nós vamos ficando por aqui em nossa última aula, deixando essa ideia central, que o aterro sanitário não é a solução para o lixo, é a solução para o rejeito. E nessa aula, me faz voltar lá nas primeiras aulas, quando aprendemos esses conceitos, as definições de lixo, resíduo e rejeito. E eu agradeço a todos vocês que assistiram às aulas, participaram nos fóruns, aplicaram seus aprendizados nas atividades propostas. Foi um prazer estar com vocês essas semanas. Espero que tenham gostado da disciplina, que tenham aproveitado e aprendido sobre as etapas da gestão de resíduos sólidos. Um abraço muito especial para todos vocês e até uma próxima.